Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Meu marido fez uma homenagem com minha melhor amiga e a melhor amiga dele. Eu fiquei tão brava que acabei me envolvendo com o chefe dele e agora me arrependo. Meu irmão teve que fazer uma cirurgia e eu queria estar lá para ele. Então, acabei ficando cerca de 2 semanas. Eu sempre soube que minha melhor amiga tinha uma queda pelo meu marido, ela admitiu várias vezes, mas eu apenas ria disso, porque com certeza minha melhor amiga casada não iria se envolver com meu marido, certo? Eu nem os peguei. A amiga do meu marido é tão louca que admitiu casualmente para mim enquanto eu estava limpando a cozinha quando voltei. Eu pensei que ela estava brincando. Não, ela não estava. Eu perguntei para minha melhor amiga se isso era verdade em uma ligação, e ela, a princípio, negou e depois desabou em lágrimas e admitiu. Eu fiquei tão brava que joguei todas as coisas do meu marido em uma grande mala e a joguei no gramado da frente. Tranquei as portas e empilhei um monte de coisas na frente dela, como um sofá, uma mesinha, etc., para que o idiota não conseguisse entrar. Claro, quando ele chegou em casa do trabalho e não conseguiu entrar, começou a entrar em pânico. Ele bateu na porta e gritou para eu deixá-lo entrar. Eu apenas fiquei lá em cima com o nosso cachorro e deixei ele se cansar. Eventualmente ele foi embora e, pelo que sei, passou a noite no apartamento da amiga dele. Eles provavelmente fizeram sexo enquanto ele chorava por mim. Idiota. Depois de algumas semanas em que ele explodiu meu telefone e implorou para voltarmos, finalmente o deixei voltar para casa e conversamos. Ele estava soluçando e se desculpando comigo. Disse que era um viciado em sexo e que precisava de ajuda. Eu disse a ele que queria que ele fosse à terapia, além de nós irmos a aconselhamento de casais. Ele concordou sem lutar. Ele dormiu no sofá enquanto eu dormia em nosso quarto. Minha melhor amiga nem fez nenhum movimento para me contatar ou pedir desculpas por ser a destruidora de lares que é. Meu marido acabou tendo algum tipo de jantar de trabalho uma semana ou mais depois, ele precisava comparecer e me convidou. Esta foi a primeira vez que ele me convidou para algo assim. Tenho quase certeza de que é porque nenhuma de suas colegas de trabalho sabem que ele é casado. Ou estou supondo que seja o caso devido ao choque delas ao me conhecer. No jantar, o chefe dele, por volta dos 50, estava conversando comigo. Recém-divorciado, perguntei a ele como estava sendo, certificando-me de perguntar alto o suficiente para que meu marido me ouvisse. Acabamos conversando a noite toda e meu marido acabou saindo correndo da mesa de jantar e me disse para ir embora de Uber, claramente irritado comigo. Não é preciso dizer que seu chefe ficou chocado com a forma como ele me tratou e eu não pude deixar de exagerar a parte da esposa triste e solitária. Isso acabou resultando em nós indo para a casa dele e nos envolvendo. Quando acordei naquela manhã, acabei pegando um Uber para casa. Desde então, o chefe dele enviou flores para nossa casa. Me ligou algumas vezes. E meu marido está completamente ciente disso e agora o arrependimento está começando a se instalar. A culpa e a preocupação começaram a me consumir. Vou encontrar um advogado e começar o processo em breve. Eu só precisava contar tudo isso a alguém que não fosse minha família, porque eles nem sabem o primeiro detalhe sobre isso. Edição: esqueci de acrescentar que quando tínhamos nossa primeira consulta de terapia, ele não apareceu. Ele ia para lá depois de visitar a irmã dele, que mora a apenas algumas milhas de nós. Fiquei sentada esperando naquele consultório por mais de 1 hora antes de simplesmente ir para casa e ver ele sentado no sofá enviando mensagens no celular. Ele sabia que tínhamos aquela consulta naquele dia porque mandei várias mensagens de texto a ele a respeito. Ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de consertar isso, me dar encerramento ou começar a tratar sua dependência sexual. Tive que tomar um segundo banho depois de ler isso. Eu sou o babaca por testar minha namorada? Eu, 26, e Clara, 23, estamos namorando há 3 anos. Fui traído em relacionamentos passados, especialmente no ensino médio, e tive dificuldade em superar isso. Sim, eu sei que deveria trabalhar nisso e procurar um terapeuta, mas não tenho certeza se estou pronto para revelar tudo a um estranho. Enfim, Clara e eu temos um relacionamento incrível. Gostamos da maioria das mesmas coisas e nos apoiamos nas coisas em que talvez não concordemos o tempo todo. Temos um relacionamento íntimo incrível e gostamos das mesmas coisas na cama. No geral, não poderia pedir uma namorada melhor. No entanto, acho que estava me sentindo especialmente inseguro um dia e senti quase como se fosse bom demais para ser verdade, já que no passado minhas ex-parceiras também pareciam ser tão perfeitas antes de tragicamente acabar em infidelidade.
Enquanto ela estava no trabalho, criei uma conta falsa no Instagram e a contatei usando um rosto e mensagens criadas por inteligência artificial, pedindo para ela fazer coisas explícitas. Levou algum tempo, mas ela respondeu e recusou as ofertas. Vou admitir que me empolguei interpretando o papel de idiota e fui um pouco insistente e agressivo até que ela me bloqueou. Fiquei orgulhoso dela por não trair e por permanecer leal, e não pensei mais sobre isso pelo resto da noite. Ela voltou para casa naquela noite e desabou completamente, mostrando-me mensagens de um cara no Instagram que despertaram seu transtorno de estresse pós-traumático. Continuei fingindo que não fui eu e a consolei, embora ela não parecesse mais leve depois disso. Fiquei frustrado e discutimos, e ela me chamou de idiota por esperar que ela ficasse bem imediatamente. Dormimos e superamos isso. Avance rápido. Algumas semanas depois, Clara estava organizando uma festa para sua irmã e me pediu para mandar uma mensagem e obter alguns detalhes porque não pareceria suspeito vindo de mim. Eu não entendia o que ela esperava, então permiti que ela fizesse isso em meu nome, e ao fazer isso, ela encontrou a conta e as mensagens, e desde então, saiu e não voltou mais, não atende minhas ligações e mandou os irmãos buscar suas coisas, mas eles também não me ajudam. Mandei mensagens e liguei para ela e deixei mensagens explicando que ela estava exagerando e que deveria entender melhor minha situação, considerando que já fui traído e ela não. É realmente frustrante porque não foi como se o cara no Instagram realmente tivesse feito algo com ela, e ela está transformando isso em um grande problema. Sinto um pouco de remorso, porque sinto falta dela e quero tê-la de volta. Então, sou o babaca? É o babaca. Você não sente remorso, exceto pelo fato de que a quer de volta. O que exatamente você disse quando se empolgou e ficou um pouco insistente? Não é só porque eu a quero de volta. E basicamente, eram coisas ao longo das linhas dela enviando imagens íntimas para a conta e que ele me machucaria se ela não o fizesse. Mas estou completamente bem e o cara nem sequer existe. Então, estou tendo dificuldade para entender por que ela está fazendo um grande problema do nada ou como isso é meu problema. Estou assumindo que, se vocês estão namorando há 3 anos, você conhecia o trauma dela. Você conhecia os gatilhos dela. E você os explorou para quê? Para se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Você a fez se sentir completamente insegura para que você se sentisse mais seguro. Não é apenas um comportamento idiota, é um comportamento manipulador e narcisista. Minha recomendação: terapia. Atualização. Certo. Vamos analisar isso um pouco. Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar o tempo para agradecer. Sinceramente, sou grato pelas respostas que cada um de vocês me deu. Por um dia ou 2, vou admitir que doeu o fato de ninguém concordar comigo ou algo assim. Mas, por causa disso, tive tempo para refletir e perceber o quão grande era o problema de fato. Foi bastante esclarecedor, pessoalmente. Eu tenho problemas, muitos deles, e preciso superá-los. Agora, para atualizar sobre a situação. Para o reditor que sugeriu terapia e expressou sua preocupação genuína por mim e deu conselhos, agradeço muito. Decidi enfrentar isso e entrar na terapia, e eles não perderam tempo em me encaixar na noite seguinte, e mesmo que eu estivesse muito nervoso, conseguimos superar isso. Quanto ao meu relacionamento com a Clara, para ser sincero, aceitei que perdi a Clara e arruinei nosso relacionamento e estava pronto para seguir o caminho solitário. No entanto, alguns dias atrás, ela entrou em contato e expressou que queria se encontrar e conversar para almoçar. Tivemos uma conversa muito profunda durante a maior parte do dia, e foi incrivelmente curativa para mim. Admito que uma parte de mim queria dizer, ok, você está bem agora e não precisa de terapia. Mas eu sabia que era parte de mim que estava com medo. Também admito que esperava que a Clara me dissesse que estava seguindo em frente. Em vez disso, ela me deu uma segunda chance que sinto que não mereço, mas seria bobo desperdiçar. Decidi levar isso um passo adiante, apesar do nervosismo que sinto em relação a isso e sugeri aconselhamento de casais, o que ela adorou a ideia. Eu expressei minhas preocupações, e ela entendeu. No entanto, ambos concordamos que isso é realmente importante e queremos que isso funcione. Sou muito grato pela incrível quantidade de compreensão que recebi e nunca cometerei o erro que cometi novamente. Obrigado novamente por sua ajuda. Tenho que admitir, Clara é realmente ingênua em lhe dar uma segunda chance. Você não deveria estar em um relacionamento até resolver todos os problemas que tem, você é incrivelmente manipulador e controlador. Mostre seus comentários ao seu terapeuta e ele dirá a mesma coisa. Todos os meus últimos 4 colegas de quarto faleceram.
4 dos meus colegas de quarto morreram enquanto eu morava com eles. A primeira vez que isso aconteceu foi em 6 de novembro de 2021. Eu estava preocupada com a minha amiga de metade da minha vida e colega de quarto. Ela não tinha me respondido durante todo o dia enquanto eu estava no trabalho. Cheguei em casa e o carro dela não tinha se movido, e eu sabia que ela tinha trabalho naquela noite. Originalmente, quando cheguei em casa, havia um pacote para ela, então o levei para o quarto dela, tinha uma vela acesa, então eu presumi que ela estava tirando uma soneca. Voltei para cima. Tive um pressentimento estranho e resolvi verificar de novo, então voltei para o porão, liguei a luz e a encontrei lá com espuma na boca, eu a toquei e ela estava gelada. Liguei para o 911 e eles me orientaram a fazer RCP nela, ela estava rígida como um pedaço de madeira. Foi tão perturbador. Descobri mais tarde que ela estava morta desde as 3 da manhã. Eu só a encontrei às 9 da noite quando cheguei do trabalho. Minhas outras colegas de quarto estavam em casa o dia todo com ela morta no porão. Descobri algumas semanas depois que ela morreu de overdose de fentanil, foi a única droga encontrada no sistema dela. A segunda vez foi mais fácil, mas muito pior. Eu morava com 3 colegas de quarto, um cara e 2 garotas. Só tínhamos 2 quartos, então não era estranho para eles ficarem todos no mesmo quarto enquanto eu estava no outro sozinha. Tudo parecia normal. Cheguei em casa do trabalho em 6 de junho de 2022, sim, 7 meses depois. Eu estava falando com eles sobre sair naquela noite e tentando convencê-los a sair comigo, eles disseram que tinham outros planos. Saí para encontrar um amigo para assistir ao jogo de hóquei do Avalanche. Foi uma noite divertida. Voltei para casa com um cara com quem estava saindo na época naquela noite. Cheguei em casa por volta das 10 horas da manhã. Notei que todos os carros deles estavam lá no apartamento. Ao entrar, vi coisas estranhas na sala, mas não fiquei preocupada, eles faziam coisas estranhas o tempo todo. Era como um altar com todos os seus celulares. Fui para o meu quarto e eventualmente me levantei para tomar um banho e ouvi batidas na porta. A princípio, pensei que eles tinham pedido comida pelo Uber Eats como sempre faziam. Não era isso. Abri a porta e era a polícia. Disseram que estavam fazendo uma verificação de bem-estar para um dos meus colegas de quarto. Eu disse para eles esperarem ali e que eu iria chamá-los. Fui bater na porta do quarto deles e nada. Bati novamente, e nada. A polícia pediu para entrar, eu os deixei entrar e a porta do quarto deles estava trancada. Eles olharam pela janela da sacada e os viram. Eles me retiraram do apartamento e me disseram que eles estavam mortos. Eu estava completamente perdida naquele ponto. Liguei para minha mãe e minha melhor amiga na época. Elas vieram me consolar. Fui levado a um centro governamental para ser interrogada. Lá, eles verificaram minhas mãos em busca de resíduos de pólvora, e foi assim que descobri que uma arma estava envolvida. Não me permitiram voltar ao meu apartamento por dias, enquanto faziam a investigação. Disseram que foi um duplo homicídio seguido de suicídio. Meu colega de quarto atirou e matou as 2 colegas de quarto e depois se matou. Havia uma carta escrita pelos 3 afirmando que era um pacto de suicídio. Mas eu não acredito nisso. Apenas algumas das evidências apontam contra isso. Finalmente, 48 horas depois, consegui recuperar o apartamento. Foi quando descobri que a polícia não era responsável pela limpeza. Cheguei em casa e era uma verdadeira cena de assassinato. O complexo de apartamentos contratou uma equipe para limpar o quarto, mas eu e alguns amigos tivemos que passar por seus pertences, encontrando carne e muito sangue pelo caminho. Foi verdadeiramente horrível. Essas são as minhas 2 histórias sobre como perdi os meus últimos 4 colegas de quarto. Estou com muito medo de perder qualquer pessoa com quem eu moro agora. Meu amigo trouxe uma hóspede indesejada enquanto eu estava de férias, agora ela não quer ir embora. Eu sou dono de uma casa de 2 andares. Eu tinha ido para o Havaí na semana passada para uma semana de férias com minha esposa. Não havia ninguém em casa e não era viável levar os cachorros conosco. Então, entreguei as chaves da minha casa a um bom amigo meu e pedi a ele que cuidasse dos meus 2 cachorros. Isso envolveria alimentá-los, trocar a água e levá-los para uma caminhada de 1 hora diariamente. Então, a namorada dele estava na cidade e ela não tinha onde ficar. Ele mora em um apartamento de 1 quarto com mais 2 colegas de quarto. Então, ele me mandou uma mensagem e me perguntou se eu permitiria que a namorada dele ficasse na minha casa por apenas 1 noite. Eu concordei, já que era apenas uma questão de 1 noite.
Agora, ontem eu voltei e descobri que a namorada dele se estabeleceu no andar de cima da minha casa. Ela tem ficado aqui por 4 dias. Eu pedi a ela para sair imediatamente, mas ela e meu amigo estão insistindo em deixá-la ficar mais uma semana porque ela está procurando emprego aqui. Chamei a polícia. Eles vieram e disseram que isso seria uma questão civil e que eu teria que seguir o processo de despejo. Então, estou aqui com uma estranha indesejada no andar de cima, um amigo idiota que quebrou a promessa e uma esposa irritada. O que fazer, pessoal? Posso trocar as fechaduras e jogar as coisas dela fora quando ela estiver fora? Cortar a eletricidade do andar de cima? Atualização. Bom dia, pessoal. Esta é uma atualização animadora. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês por uma resposta tão avassaladora. Fico feliz em ver que existem pessoas que dedicam tempo de suas vidas ocupadas para ajudar um estranho na internet. Então, depois de ler todos os conselhos aqui e discutir cuidadosamente esse assunto com meu primo, fizemos um plano ardiloso. Na noite passada, aquela garota invasora saiu para jantar com o namorado. Eu e meu primo embalamos cuidadosamente todas as suas coisas em suas 3 malas deixadas em nossa varanda da frente e trancamos a porta. Também olhamos suas coisas pela janela para ter certeza de que ninguém as roubava. Nossa espera terminou depois de 2 horas, quando a garota voltou. Ela percebeu e começou a bater na nossa porta, gritando alto para abri-la. Você sabe, o típico drama de invasor. Dissemos a ela para se danar e que não abriríamos a porta. Então, finalmente, depois de 30 minutos de drama constante, ela teve a audácia de chamar a polícia. Eu estava nervoso com o resultado. A polícia chegou. Felizmente, eram diferentes da noite anterior. Primeiro, ouviram o lado dela. Em seguida, vieram até mim. Eu disse explicitamente a eles que eu era o único proprietário da casa e nunca permiti que a garota ficasse mais de uma noite. Ela não estava apenas invadindo, mas também morando ilegalmente na minha casa sem a minha permissão. Ela ficou dizendo que eu havia dado permissão para ficar lá indefinidamente e agora a estava expulsando. O oficial perguntou se ela tinha alguma prova disso. Ela alegou que tinha alguma mensagem que foi apagada acidentalmente. Agora a melhor parte, o oficial então pediu um documento de identidade para ela. Ela entregou o ID. O oficial verificou no rádio. De repente, eles disseram a ele que essa garota tinha um mandado de prisão pendente por um caso de furto em loja de meses atrás. A mulher estúpida foi presa imediatamente. Suas coisas foram enviadas para a casa do amigo. O oficial disse que eu não precisava me preocupar e que eles cuidariam dela. Não é necessário tomar nenhuma medida adicional. Então, finalmente, me livrei da invasora e a mulher está atrás das grades. Que justiça! Tudo está bem quando termina bem. Eu seria uma idiota se terminasse com meu namorado, 28, de mais de 4 anos por causa do número de parceiras sexuais dele? Mais de 40. Nós namoramos por 3 anos, terminamos por 2 anos e agora estamos tentando fazer as coisas funcionarem novamente nos últimos anos. Temos uma quantidade insana de problemas de confiança devido à infidelidade dele no passado. As coisas têm sido difíceis, mas estamos melhores do que nunca. Hoje à noite, tivemos uma discussão e ele trouxe à tona o fato de que dormiu com mais de 20 mulheres em um ano enquanto estávamos separados. Antes de namorarmos, ele tinha dormido com mais de 20 mulheres, e eu achava que essa era a fase galinha dele, mas agora estou descobrindo que ele dobrou esse número desde então. Estou tendo dificuldade em vê-lo da mesma forma. Estou quase enojada com quantas mulheres ele passou em apenas um ano. Isso me faz questionar a fidelidade dele no futuro, a visão dele sobre sexo e se é apenas uma transação para ele ou não. Estou preocupada com o controle dos impulsos dele e preocupada com o que ele faz quando está solteiro, usar cocaína e se envolver com qualquer pessoa, como um reflexo do caráter dele e não apenas uma fase. E, pessoalmente, tenho medo de não corresponder ao histórico sexual dele e ao nível de mulheres que ele pode conquistar. Isso tudo me deixou extremamente insegura. Ele me pediu para descobrir se essa notícia muda se eu quero continuar com ele ou não, e ele quer uma resposta, porque ele não quer se sentir julgado. Eu queria casar com esse homem, ter filhos com ele, tudo isso. Agora eu nem consigo olhar para ele. Isso vai passar? Ou devo simplesmente terminar? Atualização. Não esperava que o post original explodisse tanto. Certamente mostra como o histórico sexual pode ser controverso para todos. Aprendi que todos têm direito às suas próprias opiniões, e pessoalmente, mais de 40 parceiros sexuais em seus 20 anos é muito.
mas tenho opiniões mais conservadoras sobre o assunto. Então, cada um com suas escolhas. Quero dar um pouco de contexto e responder a algumas perguntas. Da primeira vez que namoramos, morávamos juntos e eu era uma namorada paranoica, insegura e controladora. Isso o afastou e arruinou o relacionamento. Uma vez, mexi em seu telefone e descobri que ele estava em vários sites de namoro, embora nunca tenha fisicamente se encontrado com ninguém. Ainda assim, considero isso traição, independentemente de não ter havido contato físico. Durante nossa separação, ele teve um relacionamento breve, mas passou a maior parte desse tempo explorando sua vida de solteiro. Não posso ficar brava com ele por isso, eu não fazia parte da imagem, e embora eu tenha minha opinião, não posso realmente julgar o que aconteceu durante esse tempo. Pessoalmente, eu estava em um relacionamento com o primeiro homem com quem tive relações sexuais depois de nos separarmos. Namorei com ele na maior parte dos 2 anos em que estivemos separados. Portanto, mesmo que ele tenha se relacionado com mais de 20 mulheres, tenho quase certeza de que estava tendo sexo mais regular do que ele no geral. Acho que parte da minha dor vem da inveja. Ou inveja de que eu não tive uma fase de galinha, ou inveja de que ele foi capaz de levar um monte de mulheres para casa. Sou bissexual, mas não tenho muita experiência com mulheres. Mas definitivamente não quero nem preciso de uma fase de galinha, e não acho que fazer menagens com ele seja saudável para minha saúde mental. Estou tentando navegar por essas emoções da melhor forma que posso. Agora, sobre a atualização. Eu não dormi nada depois que ele me contou sobre sua vida de solteiro. Quando ele acordou, decidi fazer algumas perguntas importantes que estavam deixando minha mente em espiral. Perguntei por que ele fez isso, se estava atraído pela emoção de conquistar novas mulheres, se estava atraído pela variedade de mulheres ou se estava desesperadamente procurando um relacionamento. Ele explicou que era apenas um homem solteiro e excitado. E ele levava as mulheres para casa e, ou não gostava de como o sexo era, ou percebia imediatamente que não a suportava e apenas fazia sexo casual e seguia em frente. Ele explicou que não estava atraído pela variedade ou pela perseguição, e na verdade não gostava de não conseguir encontrar alguém compatível. Mantivemos contato durante esse tempo e ele me dizia como ainda me amava, como não conseguia deixar de me comparar e comparar minhas maneiras ou personalidade. E ninguém nunca correspondia. Então, quando finalmente voltamos a ficar juntos, ele sempre me dizia que estava tão feliz por não estar mais solteiro, porque tudo o que ele queria era estar comigo, e ele pulou de volta para minha vida no segundo em que dei a ele qualquer espaço. Pedi a ele validação e ele me deu. Eu precisava saber por que ele quer se estabelecer comigo, se ainda fala ou conhece alguma dessas garotas, se usava proteção, se ainda deseja outras mulheres, etc. Ele me deu toda a validação de que eu precisava para saber que, independentemente de suas aventuras sexuais, ele me ama e quer ficar apenas comigo pelo resto da vida. E eu acredito nisso. Se ele pudesse estar com mais de 40 mulheres ou mais e escolhesse ficar aqui e conversar comigo por horas sobre o quanto me ama, então, sim, isso deve mostrar que ele está fazendo um esforço e gastando tempo para garantir que eu me sinta especial. Ele usou proteção o tempo todo e ambos fizemos testes para DSTs antes de voltarmos a nos envolver. Todas as mulheres foram encontradas em um bar, então não há chance de ele ainda poder contatá-las. Terei que confiar nele quanto a isso. Acho que o próximo passo é voltar à terapia de casais com ele e discutir como as coisas avançam com essas novas informações. Mas, para mim, eu ainda o amo da mesma maneira. Ele ainda é o mesmo homem para mim, ainda é o homem com quem quero me casar e amar pelo resto da minha vida. Pode ser tabu tentar fazer um relacionamento funcionar depois de problemas de confiança, mas eu sempre os tive. Tenho um trauma sério de abusos em relacionamentos passados e sempre terei dificuldade em confiar nas pessoas. Isso é algo com o qual ambos concordamos em ter que trabalhar e lidar, e ele mostrou um esforço tremendo em acomodar meus sentimentos em nosso relacionamento atual. Obrigada a todos que responderam com histórias que posso me relacionar ou conselhos sobre relacionamentos semelhantes. Ajuda muito ouvir que outras pessoas são capazes de fazer essa dinâmica funcionar. Agradeço todas as respostas, quer tenham ajudado ou não. Estou levando tudo com um grão de sal, porque realmente não posso contar com estranhos do Reddit para me dar respostas sobre minha vida amorosa. Eu só gosto de desabafar. Minha namorada de 7 meses ainda sente falta do ex, apaga conversas deles. O que eu devo fazer? Olá, pessoal do Reddit. Estou realmente procurando conselhos, pois sinto que estou entre a cruz e a espada no momento. Eu amo essa garota. Juntos,
Passamos por muitos altos e baixos, e terminamos cerca de 5 vezes desde que começamos a namorar, mas eu a amo, e ela diz que me ama também. A maioria de nossas separações e brigas foi relacionada ao ex dela, Tom. Há alguns meses, entrei na casa dela e a encontrei com Tom, quando ela havia me dito que estava apenas fazendo o dever de casa sozinha. Claro, terminei com ela na hora. Eventualmente, fizemos as pazes e voltamos a namorar. Estabeleci regras limites, de que se ela estivesse sozinha com ele ou voltasse a falar com ele, eu a deixaria. Ela concordou e implorou para que eu a aceitasse de volta, então eu aceitei porque, como eu disse, a amo. Avançando algumas semanas atrás. Eu estava no trabalho e ela estava de folga naquele dia. Verifiquei meu telefone para ver se ela havia me mandado mensagem, pois estava bem tarde de manhã e ela costumava me mandar algo cedo. Ela havia passado a noite na minha casa naquela noite, então eu verifiquei a localização dela, nós compartilhamos a localização um do outro, para me certificar de que ela havia chegado em casa bem. Vi que ela desligou a localização. Sinceramente, meu coração afundou. Saí para ligar para ela, mas ela não atendeu. Liguei mais 3 vezes, sem resposta. Nesse ponto, eu estava ficando paranoico, mas voltei para dentro para me acalmar. Depois de um tempo, saí novamente para ligar para ela. Finalmente, ela atendeu. Perguntei onde ela estava, e ela disse, "Por quê? O que você quer dizer?", em voz baixa. Eu disse a ela que a localização dela estava desligada, então eu estava querendo saber onde ela estava. Ela sussurra, "Do que você está me acusando?", e eu disse que não estava acusando de nada, só queria saber onde ela estava. Então ela sai, eu ouço uma porta se fechar, e explode comigo. Dizendo que eu sempre a acuso de traição e como ela não fez nada de errado e que acabou entre nós. Então ela me disse para ter uma boa vida e desligou o telefone. Não foi um dia divertido, mas nós nos acertamos mais tarde naquela semana e voltamos a namorar. Eu não faço ideia de onde ela estava, mas tive que esperar que ela estivesse apenas em casa e eu estava sendo um idiota. Então, avançando para a semana passada. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho, e ela me pediu para ir até a casa dela. Eu disse a ela que sim e fui até lá. Quando cheguei, ela estava tomando banho, e o celular dela estava na bancada da cozinha. Honestamente, minha curiosidade falou mais alto e, por mais errado que fosse, eu olhei o celular dela. Vi capturas de tela apagadas de mensagens que ela enviou para o ex-Tom, perguntando se ele queria sair. Vi capturas de tela apagadas de mensagens que ela enviou para as amigas com fotos de Tom, perguntando a elas o que achavam dele. E depois vi uma conversa entre ela e uma amiga que ela não tinha apagado. Elas perguntaram como ela estava, e ela disse, "Ok, acho. Eu e meu nome, estamos indo bem por enquanto, e não sei onde estou com o Tom." Parei de falar com ele porque ele parou de responder. Acho que só queria que ele sentisse o mesmo por mim que sinto por ele. A amiga perguntou o que ela faria se Tom quisesse voltar com ela. Ela disse, honestamente, "Não sei, acho que não deixaria, meu nome, porque não gostaria de machucá-lo, mas estou triste porque sinto falta do Tom todos os dias." Minha namorada então saiu do chuveiro, coloquei o celular dela de volta, e ela não tinha ideia do que eu tinha acabado de ver. Passei o resto da noite com ela me sentindo enjoado. Já se passaram 4 dias, e ainda não sei o que fazer. Ela me disse recentemente que me ama e acha que devemos nos casar, mas como levar isso a sério quando ela ainda está obcecada pelo ex nas minhas costas? Será que tudo que ela diz para mim é mentira? Sou eu apenas sendo controlador? Ela nunca realmente se desculpou por nada do que fez, o que me faz pensar que ela não tem remorso. Ela também me disse que acha que pode ter transtorno de personalidade borderline, então tenho pesquisado sobre isso, e parece que ela realmente pode ter. Me sinto realmente inseguro neste relacionamento. É difícil para mim confiar nela depois de tudo o que aconteceu. Mas sinto que não posso sair agora, porque ela me desprezaria por partir. Especialmente se eu dissesse que olhei o celular dela. O pior é que eu realmente a amo, cuido muito dela. Limpo para ela, cozinho para ela, a levo para onde ela quer, cuido dos cachorros dela, faço os trabalhos da faculdade dela. Como ela ainda pode sentir falta dele? Estou apenas triste e preciso de conselhos sobre qual deve ser o próximo passo que devo dar. Minha namorada ainda tem sentimentos por seu ex. Nós, 25 e 22, estamos namorando há cerca de 7 meses agora. Você pode verificar meu histórico de postagens para obter uma história mais detalhada, mas basicamente, ela ainda tem sentimentos por seu ex, Tom.
Só pra vocês entenderem, esse boy aí tem algumas dezenas de postagens falando dos chifres que tomou dela e como ainda amava. Até onde eu sei, ela não fez nada nem conversou com ele há pelo menos 2 meses. Na semana passada, alguém mencionou ele para ela no trabalho, e ela ficou realmente triste. Quando perguntei o que estava errado, basicamente ela me disse que se sentia indesejada e que ninguém a amava, mesmo que eu dissesse a ela o quão bonita ela é e o quanto a amo todos os dias. Ela diz que é mais o fato de não gostar da ideia de que alguém a esqueceria tão facilmente. Eu a abracei e disse a ela que tudo ficaria bem. Avançando para a noite passada. Ela começa a ficar triste novamente, e eu digo a ela para ser honesta e apenas me contar o que está acontecendo. Ela diz que ainda sente falta e tem sentimentos pelo tal Tom. E que, mesmo que me ame e queira se casar comigo, fica triste porque se sente indesejada. Ela me disse que escreveu uma mensagem para ele procurando encerramento, mas aparentemente decidiu não enviar porque ele talvez não responda. Eu disse a ela que sempre pode conversar comigo sobre essas coisas e que a ajudaria a passar por isso. Perguntei se ela precisava de espaço, e ela disse que não, é a última coisa que ela quer. Ela quer que eu esteja com ela enquanto ela passa por isso. Estou me sentindo realmente em conflito. Eu amo essa garota, mas é tão doloroso para mim que, depois de todo o tempo e amor que dei a ela ainda está triste por causa de seu ex. Apenas dói saber que nada do que eu faça será suficiente. Sinto que estou derramando meu coração nela, mas está apenas vazando, se isso faz sentido. Não quero deixá-la, mas me sinto tão vazio e triste. Vale a pena realmente trabalhar nisso com ela, mesmo que me machuque? Como devo abordar essa situação sem desrespeitar seus sentimentos? Atualização. Olá a todos, só queria dar uma atualização, já que muitos de vocês estavam preocupados com a minha postagem anterior, o que eu realmente aprecio. Eu sei que se passaram alguns dias, mas isso acabou de acontecer, então quero contar. E estou postando isso com uma conta descartável porque, por algum motivo, minha conta original não está funcionando. Após a última postagem, ela me pediu para darmos uma semana de espaço para resolver as coisas. Perguntei se estávamos terminando, e ela disse que não, apenas dando um tempo e nos dando espaço para pensar com clareza. Agora, no passado, dar um tempo nunca funcionou em meus relacionamentos anteriores. Mas pensei que talvez dessa vez ela visse os erros dela e voltasse para mim mais apaixonada do que nunca. Então, um dia passa, e estamos em nosso tempo separados, sem realmente conversar. Então, de repente, tarde da noite, ela me pergunta se pode vir naquela noite. Pergunto por quê, já que estamos dando um tempo, ela diz que sente minha falta. Isso é por volta de 1h da manhã, então estou com sono e confuso. Ok, eu digo, deixo ela vir e ela passa a noite. No dia seguinte, ela pede para vir de novo. Eu digo que sim, e ela vem. Nesse ponto, começo a ficar desconfiado por algumas razões. 1. Ela havia raspado recentemente as partes íntimas, e ela raramente fez isso comigo, e nós nem tínhamos feito nada juntos há algumas semanas. Perguntei a ela, e ela apenas disse sim, ela se barbeou depois do trabalho. 2. Ela estava usando uma pulseira que eu nunca tinha visto antes. Perguntei sobre isso, e ela nem respondeu. Então agora estou pensando que algo está errado, mas talvez sejam apenas minhas inseguranças. Oh bem, eu durmo. No dia seguinte, hoje, nós vamos trabalhar, trabalhamos no mesmo prédio. Às vezes, ela deixa o telefone no carro, e ela fez isso esta manhã. Agora, é aqui que vou admitir que estou errado, mas quando estava no meu período de afastamento, fui até o nosso carro e olhei no telefone dela. Vi tantas mensagens para o ex dela, Tom, dizendo como ela o desejava. Aquelas noites em que ela vinha tarde para minha casa? Ela estava passando a noite com ele antes. Ela enviou nudes para ele que eu tirei dela. Na noite anterior, quando a deixei em casa, vi que ela mandou uma mensagem para ele 30 minutos depois, pedindo para ele ir até lá. Eu me senti enjoado e com o coração acelerado. Coloquei o telefone de volta, mandei mensagem para ela no Facebook dizendo para nunca mais falar comigo e a bloqueei em tudo, até mesmo o número dela. Ela me encontrou então em meu escritório e perguntou em voz alta o que estava acontecendo, na frente dos meus colegas de trabalho. Eu disse a ela que poderíamos sair e conversar, e fizemos isso. Eu disse a ela que vi tudo em seu telefone. Ela gritou comigo, me chamou de louco e disse, não posso ficar com alguém tão inseguro como você, e então saiu furiosa. Evitei ela pelo resto do dia.
Mais tarde, ao final do dia de trabalho, ela apareceu novamente, desta vez sorrindo e fazendo beicinho, pedindo muito suavemente se poderíamos conversar. Eu disse tanto faz e fomos para fora novamente. A primeira coisa que ela fez foi ameaçar chamar a polícia porque olhei em seu telefone sem permissão, o que ela disse ser uma forma de invasão de propriedade. Eu meio que ri e disse que vá em frente, se é isso que você quer. Então ela começou a lacrimejar e dizer, por que você fez isso? E eu perguntei por que ela enviou fotos íntimas para o Tom. Ela disse que era para se sentir validada. Eu perguntei por que ela estaria comigo se sentisse daquele jeito em relação a ele, e ela disse que me amava e queria casar comigo e ter filhos comigo. Eu perguntei se eles tinham feito alguma coisa, ela disse que não, mas uma parte de mim sabe que ela está mentindo. Enfim, enquanto estou sentado ali ouvindo tudo isso, uma parte de mim quer apenas abraçá-la e segurá-la e dizer que vamos superar isso juntos. Mas então percebo que a garota que eu amava nunca foi real. Eu apenas amava a ideia dela. Que essa garota sentada na minha frente com suas lágrimas falsas e desculpas só vai mentir novamente. Que se eu voltasse com ela, isso só a encorajaria mais. Então, no final da conversa, quando ela perguntou, nós realmente terminamos para sempre? Não podemos apenas superar isso. Eu disse que não, e que nunca mais haveria nem falaria com ela. A qual ela apenas se levantou, disse, se é o que você diz, tenha uma boa vida. E foi embora lentamente. Eu não sei o que sentir agora. Porque sinto que cometi um erro. Porque ainda quero desbloqueá-la e ligar para ela e dizer que a amo. Eu sei que ela não é para mim. Todo mundo no trabalho me diz que ela não é para mim. Minha família não gosta dela. Não sei. Há algo errado comigo? Por que uma parte de mim sente que poderia perdoá-la por tudo isso? Se eu acreditasse que eles não tivessem tido relações sexuais, eu poderia relevar como apenas um erro dela. Estou tão confuso. Edição. Então, depois que cheguei em casa do trabalho, literalmente 10 minutos depois, minha campainha toca, e é ela. Eu a ignoro, mas depois de 20 minutos ela continua tocando. Então eu abro a porta, e ela está chorando, implorando para voltar comigo, dizendo que fará qualquer coisa que eu pedir para fazer isso funcionar, que me ama e só a mim e quer se casar comigo e ter filhos comigo e se mudar para longe comigo. Eu perguntei a ela, se tudo isso era verdade, por que ela faria qualquer uma dessas coisas que fez. Ela apenas chorou e disse que não sabia, que é estúpida e estava procurando validação, que tem problemas de abandono desde a infância, de qualquer forma, depois de conversarmos. Eu basicamente mantive minha posição e disse a ela que não há chance de fazer isso funcionar mais e a mandei para casa. Ela me pediu para desbloqueá-lo em caso de emergência, e eu concordei apenas pelas próximas semanas enquanto isso se acalma. Estou lendo todos os seus comentários agora, tudo isso é tão louco para mim. Como essa garota pôde fazer isso? Eu nem consigo imaginar falar com outra pessoa enquanto em um relacionamento, quanto mais trair. Edição 2. Ok, então eu a bloqueei novamente, conforme a recomendação de todos vocês, mas antes disso, ela já tinha me enviado algumas mensagens de texto. Eu estava errado em assumir que estávamos voltando. Quer dizer, estávamos bem ontem e à noite, se você não quer mais ficar comigo, tudo bem, eu vou aceitar e te deixar em paz. Tenho a sensação de que ela vai aparecer na minha porta novamente mais tarde. Só espero ter força para não abrir. Edição 3. Bem, ela acabou de sair da minha casa. Abri a porta depois que ela começou a bater novamente, mas apenas saí e não a deixei entrar. Perguntei por que ela estava ali. Ela perguntou, por que sou a única sendo responsabilizada aqui? Por que você não se responsabiliza por invadir meu telefone e minha privacidade? Ao que eu disse, eu sei totalmente e aceito que o que fiz foi errado e peço desculpas. Mas isso não diminui de forma alguma o que você fez. Ela então disse, se você não ouvir mais falar de mim, é provavelmente porque estou pensando em me matar. Adeus, que depois entrou em seu carro e foi embora. O que exatamente devo fazer agora? Ela está apenas blefando para que eu ligue para ela para ter certeza de que ela está bem? Se Deus proibisse que algo acontecesse, seria minha culpa? Edição 4. Esta provavelmente será a última atualização por um tempo. De alguma forma, ela conseguiu me enviar uma mensagem pelo Instagram e me enviou isso, querido, meu nome. Espero que você nunca desista de nós. Estou fazendo o meu melhor para melhorar. Espere por mim. Eu te amo tanto que dói pensar que posso te perder a longo prazo. Ela está apenas tentando me fazer sentir mal com tudo isso? Porque, sinceramente, está começando a me afetar.
Estar com ela era como cuidar de uma criança. Todos os dias seguiam a mesma rotina. Eu tinha que lembrá-la de escovar os dentes, de tomar os remédios, de lavar as mãos depois de usar o banheiro, de tomar banho, de carregar o celular. Eu cozinhava para ela, ela nunca cozinhou nos 7 meses em que estivemos juntos. Limpei a casa dela para ela. Lavei a louça dela. Tirei o lixo. Cortei a grama. Levei os cachorros dela para passear. Fiz a lição de casa dela. E o que recebi em troca? Ela me trai e depois me chama de inseguro por descobrir. Sem remorso algum. Uma situação que se destaca é quando ela estava saindo do trabalho, ao telefone, me diz que o tanque de gasolina do carro dela estava vazio. Eu disse a ela, por favor, coloque gasolina no caminho para casa, e ela respondeu, não, eu consigo chegar, dirigi de casa para o trabalho e vice-versa com o tanque vazio 2 vezes ontem. Então, é claro, ela chega em casa e mais tarde eu pergunto se ela colocou gasolina, e ela diz que não. Então, sem dizer nada, saio até o carro dela, mas ele nem liga porque está completamente sem combustível. Então, eu fiz 3 viagens até o posto de gasolina com 1 galão de gasolina só para encher o tanque o suficiente para que ele pudesse ligar e então eu o levei até o posto. Depois de tudo isso, cerca de 1 hora depois, volto para casa, ela está deitada no sofá, meio adormecida como sempre. Digo coloquei gasolina no seu carro, recebo um obrigada, querido. E depois vou tirar uma soneca antes de preparar o jantar para nós em 1 hora. Por que eu aguentei tudo isso? Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 18.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.